E aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara e hoje eu tô aqui pra gente resolver uma questão do Enem de 2019 sobre elétrica. A questão é a seguinte: uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Primeiramente, eu redesenhei o circuito que o enunciado nos deu aqui. Eu denominei por RTB a resistência elétrica da televisão, RL a resistência elétrica das lâmpadas, RC do cabo, e aqui eu escrevi todos os dados que o enunciado deu pra gente. A tensão total fornecida pela rede elétrica é de 120 volts, resistência da lâmpada 200 ohms, resistência do cabo 10 ohms, resistência da TV 50 ohms, e a condição de funcionamento para a televisão é que a tensão recebida pela TV tem que estar entre 90 e 130 volts. Primeiramente, perceba que não tem como a tensão recebida pela TV ser 130 volts. Por quê? Porque a tensão total fornecida pela rede elétrica é 120. Como além da gente colocar em paralelo várias lâmpadas, a gente ainda tem essa resistência do cabo, não tem como a televisão receber mais do que 120 volts. Então, o que a gente pode fazer para achar de uma forma mais prática? Vamos pegar o limite inferior aqui, que é 90 volts. Vamos jogar como se a televisão estivesse recebendo 90 volts, que é a condição limite para ela funcionar. Menos que isso, ela não funciona, porque a gente precisa daquela condição limite, o número máximo de lâmpadas que pode colocar para que a televisão ainda funcione. Então, vamos jogar como se a televisão estivesse recebendo 90 volts. Bom, dessa forma, a gente tem a equação uma das mais fundamentais da elétrica, que é U igual a R vezes I. Isto é, a tensão recebida por qualquer componente elétrico é igual ao produto da sua resistência pela corrente elétrica. Dessa forma, a gente pode achar a corrente elétrica da televisão. Vamos fazer, então, dessa maneira. Aí, vamos passar isso para a televisão. Então, UTV, que é a tensão recebida pela televisão, é igual a RTV vezes ITV. É muito importante você colocar esses subíndices para você não se confundir, porque são vários componentes. A gente tem que 90 é igual a RTV, que o enunciado nos deu 50 ohms, vezes ITV. Vamos cortar os dois zeros. ITV é igual a 9/5, que é a mesma coisa que 1,8 amperes. Vamos guardar bem esse dado aqui, que a gente vai usar ele daqui a pouquinho. Eu coloquei aqui nessa caixinha lateral o dado que a gente achou, que é a corrente elétrica recebida pela televisão, de 1,8 amperes. Agora vamos passar a analisar o que está acontecendo com as lâmpadas. A gente quer saber o número máximo de lâmpadas que a gente pode colocar no circuito, de modo que a tensão recebida pela TV seja 90 volts, porque a gente está pegando esse valor aqui para achar esse limite mesmo. Agora vamos perceber o seguinte: toda essa região aqui que eu estou tracejando em volta, nada mais é do que uma associação em paralelo de um circuito composto por N lâmpadas, sendo que N é o valor que a gente quer achar, e uma televisão. Tudo isso é um circuito em paralelo. A gente sabe que a tensão do circuito em paralelo é igual para todos os componentes. Se a gente está supondo que a tensão recebida pela televisão seja 90 volts, então a tensão recebida por cada uma dessas lâmpadas também tem que ser, porque toda essa área em vermelho tracejado corresponde a uma associação em paralelo. A corrente se divide, mas a tensão é a mesma para todos os componentes. Então vamos fazer o seguinte: se a gente jogou aqui que a tensão recebida pela televisão é de 90 volts, e a gente sabe que por estarem em paralelo a tensão da televisão é igual à tensão de cada lâmpada, a gente sabe que a tensão recebida por cada lâmpada é 90 volts. Vamos então calcular a corrente recebida por uma lâmpada, porque isso vai ser muito importante no final quando a gente chegar na interpretação do que significa essa soma de correntes. Bom, da mesma forma que a gente fez para a televisão, o L é igual a RL vezes IL, porque a gente está falando da lâmpada agora.
o L 90 volts, RL, o exercício deu pra gente que é 200 ohms, e L é o que a gente quer descobrir. Podemos cortar esses dois zeros aqui, e L é igual a 9 dividido por 20, o que isso significa que cada lâmpada recebe uma tensão de 0,45 amperes. Esse valor que a gente acabou de encontrar, que eu coloquei aqui na nossa caixinha de dados, representa a quantidade de corrente consumida por uma lâmpada. Agora, a gente já voltou a nossa atenção para toda essa parte da associação em paralelo. Vamos então voltar nossos olhos aqui para a parte da associação em série. Porque que esse circuito é? Nada mais é do que um circuito misto. Isso significa que existe uma associação em série, que é representada pelo cabo, com uma associação em paralelo. Essa associação em paralelo, a gente sabe que toda ela está submetida a uma mesma tensão. A gente poderia, por exemplo, trocar toda essa parte da associação em paralelo por um resistor equivalente. Esse resistor equivalente estaria submetido a uma tensão de 90 volts, que foi o que a gente supôs que é o que a televisão está recebendo. Se a TV está recebendo 90 volts, cada lâmpada também está, a associação em paralelo como um todo está recebendo 90 volts. Bom, se a gente sabe que a tensão total fornecida pela rede elétrica é de 120 volts e a associação em paralelo consome 90 volts, então a gente consegue achar qualquer tensão recebida pelo cabo. Assim como o desenho no enunciado já é bastante sugestivo, o cabo, esse cabo mal dimensionado que ele nos dá na questão, ele se comporta como se fosse um resistor em série com todo o resto do circuito. Então ele vai consumir uma parte da corrente, ele vai consumir uma parte da tensão. Dessa forma, a gente sabe que a tensão total tem que ser a tensão recebida pelo cabo, o C, mais a tensão da associação em paralelo. Assim, a gente pode substituir os valores do total em 120 volts. O C é o que a gente quer achar e a associação em paralelo recebe 90 volts. Subtraindo 90, a gente consegue concluir que o cabo recebe uma tensão igual a 30 volts. De forma totalmente análoga, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez para obter a corrente que cada um dos componentes recebia. Então, agora, o C é igual a RC vezes IC. O C a gente acabou de determinar 30. RC, o anunciado nos deu 10 ohms. E C é o que a gente quer achar. Bom, vamos cortar aqui. E C é igual a 3 amperes. Certo, agora o que a gente vai fazer com tudo que a gente obteve aqui e colocou dentro dessa área aqui, que são os nossos dados importantes? A gente precisa chegar à seguinte interpretação. Toda a corrente que sai dos terminais aqui da rede elétrica, da fonte, toda a corrente que sai daqui chega no cabo. E depois, quando ela encontra essas ramificações, ela se divide. Então a corrente faz esse percurso aqui, ela passa totalmente pelo cabo, depois ela vai se dividindo para cada componente, depois ela retorna novamente para a fonte. E ela vai fazendo esse caminho aqui que está representado. Portanto, essa corrente que sai da fonte é a corrente total. Ela percorre integralmente o cabo. Significa que o cabo ele consome totalmente a corrente porque ele se comporta como um resistor em série. Se a gente trocasse toda essa associação por uma resistência equivalente em paralelo, a gente ia perceber que o circuito ia ficar desenhado mais ou menos da seguinte forma. A bateria aqui fornecendo uma tensão de 120 volts, o RC, que seria o cabo, né, da mesma maneira que está desenhado antes, e o R, eu vou denominar R paralelo, porque seria a resistência equivalente que a gente poderia trocar de toda essa associação em paralelo. Bom, a gente pode reconhecer que isso aqui nada mais é do que uma associação em série padrão. O que isso significa? Que a corrente não se divide, a tensão se divide, como a gente acabou de perceber, que a tensão recebida pelo cabo é 30, enquanto que a tensão recebida pela associação em paralelo é 90 volts, mas a corrente não se divide, é a mesma corrente total que sai dos terminais daqui da fonte, passa pelo cabo, tem que ser a corrente total de cada elemento da associação em paralelo. Então, vamos juntar os dados que a gente tem aqui. A gente tem que I total tem que corresponder à corrente do cabo. A gente sabe que a corrente do cabo é 3 amperes.
Da mesma forma, bem como a gente redesenhou o circuito aqui, a gente sabe que a corrente do cabo tem que corresponder à corrente da associação em paralelo, que a gente trocou por esse resistência equivalente aqui só para ilustrar o que está acontecendo no problema. Bom, aqui a gente tem 3. E o que é a corrente total recebida pela associação em paralelo? Seria a corrente recebida pela televisão mais N vezes a corrente recebida por cada lâmpada. Esse valor IL que a gente achou, ele corresponde à corrente recebida por uma lâmpada. Se a gente quer saber o número N de quantidade de lâmpadas, a gente precisa adicionar ele aqui. Se tiverem 2 lâmpadas, eles vão contribuir com 2 vezes 0,45, portanto 0,9 amperes. Dessa forma, a gente pode continuar nessa equação, que 3 é igual à corrente da TV. Como tem uma televisão só, 1,8 amperes, mais N vezes a corrente de cada lâmpada, 0,45. Agora é só a gente terminar a nossa conta que a gente vai ter o nosso N aqui. Vamos passar esse 1,8 negativo para cá, 3 menos 1,8 dá 1,2, é igual a 0,45N. Essa divisão aqui dá um total de 2,6 lâmpadas. Como o N tem que ser um número inteiro, não faz sentido a gente falar 2 lâmpadas mais 0,6 lâmpadas. Então a resposta correta seria a letra B, que são 2 lâmpadas. Perceba que se a gente colocasse 3, isso aqui não ia funcionar mais e a tensão recebida pela TV seria menor do que 90 volts, então a televisão não funcionaria. Portanto, a gente tem que arredondar esse valor aqui para 2, porque quanto mais lâmpadas eu tenho, menor vai ser a tensão recebida pela televisão.